Um problema básico que você está acostumado desde do ensino médio. Um problema que você está acostumado desde o ensino médio é o problema de resolver uma equação. A equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, a equação quadrática, a equação disso, certo? Então, você está acostumado com isso. Mas o que é uma equação? Uma equação, ela pode ser descrita por um resultado muito peculiar associado a uma função. Você, quando resolve uma equação, na verdade, você está resolvendo um problema de zero de função. Eu quero saber, quando eu calculo o valor do zero da função x mais 1 igual a zero. A minha função é x mais 1. A equação é x mais 1 igual a zero. Certo? Eu não estou calculando do zero porque tem o zero no final. É isso, mas tem que tomar uma pequena atenção aí. Os valores de zero de função nem sempre são zero, hein, pessoal? Cuidado. Cuidado. Tem caso onde o zero da função vai ser o número zero? Tem. Então, veja. Não sei se vocês vão percebendo assim o quanto vocês vão atrapalhando a aula, né? Assim, numa boa, né? Sem querer. Mas eu fui obrigado a falar assim em público, né? Então, porque já chegou num grau que eu tive que falar em público. Eu peço desculpa, inclusive. Não seria o correto. O correto seria eu falar individualmente com cada um, seria a atitude correta. Mas eu me dei ao luxo pela primeira vez. E última. De falar em público. É a última, eu não falo mais. Agora eu sempre vou procurar falar individualmente com as pessoas, beleza? Peço desculpa, então, aos 3 colegas aí que... Desculpa. Maravilha. Agora você pode ir lá, fazer algumas coisas, pedir desculpa depois, não tem problema, assim, né? Dar tapa na cara dos outros, no meio do Oscar, por exemplo. Desculpa. Pessoal, então é o seguinte, f de x igual a zero, então, é uma expressão que define uma equação. Quando a gente resolve uma equação, a gente está procurando a raiz da equação. E quando a gente resolve um problema onde tem uma função na jogada, a gente está resolvendo um zero de função. Mas, no fundo, é a mesma coisa, certo? O zero de função e raiz de uma equação estão associados ao mesmo problema. Okay? Aonde que essas coisas vão aparecer? Primeiro, quando você diz que f de x é igual a zero, você está estabelecendo uma equivalência. E muitos problemas na física e na engenharia são modelados como problemas de equilíbrio. Equilíbrio de massa, equilíbrio de energia, equilíbrio de temperatura. Você quer saber como que as coisas estão equilibradas. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu estou interessado em verificar a estabilidade de um sistema. Eu quero, por exemplo, construir a minha estrutura e eu quero que ela fique estática. Eu não quero que ela se mexa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio de forças. Então, as equações de equilíbrio sempre acabam com alguma coisa igual a zero. E aí, o nosso problema é resolver essa equação, ou zero da função. Primeiro problema. Então, nosso primeiro problema sério agora. O volume de um líquido, volume V, a variável V de um líquido num tanque esférico de raio R, é relacionado por um modelo matemático. Esse modelo matemático é dado na expressão V é igual a π. Nossa, o que aconteceu com isso aqui? Ficou bem estranho esse negócio. Depois eu vou arrumar. É π vezes a altura ao quadrado, ou profundidade, vezes 3 vezes o raio menos h divididos por 3. É isso aí. Esse é o volume de um líquido num tanque esférico. Num tanque esférico. Okay? Dependendo da altura. Beleza? Então, veja, eu tenho um modelo que me dá o volume,
que depende de h, ou seja, v em função de h, v em função de h. Só que eu conheço qual que é o volume, certo? O volume é 0,5. Então, para um volume, ó, substituo no lugar de v, para um volume de 0,5, eu tenho essa expressão. Eu quero saber qual que é o valor de h. Alguém poderia falar assim, mas não dá para isolar o h? Dá para isolar o h e tentar ver se é uma equação de algum grau conhecido e, de repente, aplicar uma fórmula para resolver. Qual que é o problema simples aqui? Bom, primeiro, aqui, claro, vai ser uma equação cúbica, certo? Eu tenho h ao quadrado vezes alguma coisa e tem um h ali dentro do parênteses. Então, eu vou ter um h ao cubo aqui. Essa é uma equação cúbica. Tem solução para equação cúbica? Tem. Tem. Você tem um método para resolver equação cúbica. Mas tem para resolver equação de um grau qualquer? Não. Você tem para equação linear, você tem para equação quadrática, você tem para equação cúbica, pelas formas de Cardan, a fórmula quadrática por Bhaskar, que a gente fez aqui, você tem a cúbica por Cardan, você tem algumas quárticas, se você fizer mudança de variável e transformar em quadrática, algumas especiais de grau superior, muito simples, tipo x elevado à quinta menos 1. Qual que é o valor do x? Igual a 0. Qual que é o valor do x? 1, certo? Mas para uma equação qualquer de grau maior ou igual a 5, uma equação polinomial de grau maior ou igual a 5, não existe uma fórmula. Isso está provado desde o século XVII, ou XVIII, século XVIII, se eu não me engano. Okay? Então, não existe uma forma de você calcular uma equação de x elevado à quinta mais x elevado à quarta menos 3x ao quadrado mais x igual a alguma coisa igual a 0. Não tem como. Não existe fórmula. Ok? Aí é que esses métodos para zero de equação vão ser muito bons. Porque eles são muito simples. Esse que a gente vai ver hoje é baseado na bissecção. É um algoritmo de busca. E funciona muito rapidamente. A gente vai ver 3 métodos de resolução de equação ou zero de função. Pessoal, como que vai ficar agora a minha função? A função que eu quero resolver, para qual eu quero achar o meu zero, cai numa equação do tipo f de x igual a 0. Então, como que vai ficar a minha função? Vai ficar assim, ó, eu tenho que passar esse 0,5.5 para o outro lado, para eu ter zero de um dos lados. De um dos lados tem que ficar 0. Então, eu pego 0,5 e passo para o outro lado. Fica menos 0,5 de um lado, certo? A expressão que eu já tinha, igual a 0. Essa aqui é a minha função. Então, a minha função não é a função do volume. Porque o volume eu já sei, o volume é 0,5, eu quero saber qual que é o valor do H, certo? Então não é que nem aqueles exercícios, né? Calcule o valor da função. F de x é igual a x menos 1. X é igual a 3. Qual que é o valor de f de 3? Esse é o direto, né? Não, eu quero o contrário, quero outra coisa. X menos 1 é igual a 0. Qual é o valor de x que vai me dar 0, certo? Então, eu tenho que pegar todo esse cara, jogar para o outro lado, ficar com alguma coisa igual a 0, e o que sobrou em um dos membros da equação é a função para a qual eu vou calcular a raiz. Muito importante. Muito bem. Como que eu resolvo isso? Bom, primeiro método gráfico. E aí, é claro que aqui a gente cumpre 2 funções. Primeiro, tentar resolver o problema de achar o zero desta função aqui, π vezes h ao quadrado vezes 3 vezes 1 menos h sobre 3 menos 0,5. Essa é a minha função. E eu quero saber qual é o valor de h, que se eu substituir nessa expressão, vai resultar em 0. Qual é o valor de h? É isso que eu quero saber. O método gráfico, ele vai simplesmente fazer o gráfico da função,
E eu vou olhar no gráfico mais ou menos aonde está o zero da função. E aí eu crio uma estimativa. Aí eu já começo a cercar a raiz da equação, ou o zero da minha função. Aí é que a gente vai começar a fazer uma busca por intervalo. Qual que é o problema? Bom, o problema é a precisão, né? Você vai olhar para um gráfico desse tamanhinho e vai mais ou menos, é mais ou menos aqui entre o tal e o tal, ponto. Você não tem, a precisão é muito ruim. Então não tem, a precisão ela é péssima, na verdade, né? Você vai no olhômetro, não tem como. Então as estimativas são grosseiras, né? Mas ela é usada como uma aproximação inicial. Aqui de sinal de função, que é uma questão que vai importar para a discussão do método. A gente não vai ver nesse momento essa discussão, a gente volta daqui a pouco para falar disso aqui. Mas é o que acontece com o valor de uma função. Pessoal, um número qualquer, ele só pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, certo? Duas coisas só podem ser iguais, maiores ou menores. É o que a gente fazia lá no busca binária, né? O valor do número, ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual. Só tem essas três possibilidades. Ah, mas tem um menor igual, tá, mas aí você está juntando. Ou, está juntando duas coisas. Que a gente, inclusive, vai ver isso. Ou, são duas coisas, né? Agora, se eu tiver apenas uma opção, ou é maior, ou é menor, ou é igual. Vamos tentar fazer esse cara aqui. Então é o seguinte, olha lá. Importar a biblioteca, daí ó, eu tenho aqui algumas coisas que eu estou importando. O intervalo inicial, onde a gente vai fazer a primeira verificação. Pessoal, o código está inteiramente comentado, né? Então, dá para saber tudo o que está acontecendo. Vamos começar a programar esse cara aí. Temos alguns minutos, até o final do período, a gente tem que estar rodando ele, beleza? Vamos lá? Então, vamos abrir o Colab, criar um novo projeto, novo notebook. E aqui nesse novo notebook, vou colocar aqui, ó, gráfico, gráfico não, desculpa, ALIF, cada um coloca o seu respectivo nome. A disciplina, projeto de software. Esse aqui é o roteiro 3, e esse aqui vai ser o programinha do gráfico, né? Gráfico de função. Grafunc, pronto, esse é o nome que eu vou dar, Grafunc, esse é o nome do meu código, ok? Muito bem. Então, eu vou construir aqui o meu código, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai importar minhas bibliotecas. Então, import. Aí eu vou ver quais são as bibliotecas que eu preciso importar. Vamos ver quais são, está lá no roteiro. As bibliotecas, a biblioteca de matemática, né? Que tem as funções matemáticas aqui. Em particular, vai ser importante para a gente por conta do número π, que a gente tem a constante π dentro dessa biblioteca, então a gente precisa dela. Import math. Como eu vou abreviar? Eu não quero toda vez ter que escrever math, vou colocar mt. Tá? Então, toda vez que eu for usar a função math, nós vamos usar mt. Outra biblioteca que eu vou importar é uma biblioteca, a biblioteca para tratamento de vetores e matrizes, a biblioteca NumPy. Na verdade, é muito mais do que isso. Como NP. Então, em vez de ficar escrevendo NumPy toda vez que eu precisar dessa biblioteca, eu só vou escrever NP, né? É uma forma de abreviar. E também, da minha biblioteca matplotlib, importe, acho que é o SPLT, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou rodar para ver se tem alguma coisa errada. Vamos rodar aqui. Se não acontecer nada, não aparecer nenhum erro, é porque está tudo certo. Então, essas são as três bibliotecas. Biblioteca para funções de matemática, biblioteca para tratamento de vetores, matrizes e muito mais, né? É a biblioteca numérica, tem muita coisa aqui, resolve sistemas lineares, tem tudo isso aqui, né? Matplotlib para gráficos, plotar gráfico, né? Em particular, a gente vai trabalhar com o PyPlot,
e vai ser abreviado como PLT. Próxima sequência de comandos, vou definir o intervalo inicial da minha busca. A busca aqui está definido entre 0,25 e 0,5, né? Então, o meu x inicial, 0,25. Lembrando que na programação não existe número com vírgula. Número sempre com ponto. E o x inferior, inicial não, x inferior, x superior, o x superior 0,5. Na sequência, vou definir uma precisão. Precisão não pode pôr acento. A precisão é de 0,001, que na linguagem de programação pode ser escrito dessa forma. 1e-3, é notação científica. Isso aqui é a mesma coisa que 1e elevado a menos 3. É a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3. Opa! Que é igual a 0,001, certo? Então, é uma forma abreviada de você escrever essa contarada toda aqui, ó. Então, você escreve assim, ó. Mais fácil, tá? Muito bem. Eu também preciso definir aqui a amplitude. Qual que é o tamanho do meu intervalo? Qual o tamanho do intervalo de busca? Ele vai de tanto a tanto, mas qual que é o tamanho? O tamanho é o valor absoluto dessa diferença, né? Então, esse tamanho aí, que é a amplitude vai ser igual a o valor absoluto de xs menos xi. Essa é a amplitude. E para que eu estou fazendo isso? Para saber quantos valores eu vou ter que calcular nesse intervalo para construir o meu gráfico. Porque é tudo uma questão de xy. Quantos x eu vou ter para gerar tantos y? Quantos x eu vou ter aqui? É isso que a gente vai definir agora. É um valor de n. É um valor de n. Como que eu vou calcular esse cara? Vai ser a amplitude sobre a precisão mais o valor inteiro correspondente, né? O valor inteiro correspondente. Então, é um valor inteiro, e aqui dentro eu simplesmente vou ter a amplitude divididos pela precisão. Vamos ver se está certo isso aqui. Vou rodando, deixa eu rodar. Ó, não saiu nenhum erro. Isso quer dizer que, a princípio, parece que está tudo certo, né? Deixa eu imprimir esse valor do n aqui, para saber qual é o valor do n que eu estou trabalhando aqui. 250. Então, eu vou usar 250 valores para x, para construir esse gráfico. Muito bem. Próximo passo aqui no nosso projeto. Vou calcular o domínio de busca. O domínio de busca. Agora, eu vou nesse intervalo de 0,25 até 0,5 e vou definir um vetor. Um vetor. A professora Andréa falou de vetor com vocês? Falou de matrizes de vetor, sim ou não? Vetor? O que é um vetor? Vetor é uma estrutura de dados que guarda o valor de várias variáveis. É isso. Eu poderia até fazer uma relação com uma lista, mas não é bem uma lista. É como se fosse uma caixinha com vários compartimentos, e em cada compartimento eu guardo um valor. Certo? Então, eu tenho grandezas vetoriais. Por exemplo, a força. A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque depende da intensidade da força, depende da direção da força e depende do sentido da força. Então, a força é uma grandeza que tem 3 variáveis.
certo? Por isso, a força é descrita muito bem como um vetor-força, certo? Pessoal, então o HD é os valores do domínio da minha função. Então, HD vai ser igual a NP. O que é esse NP aqui? O que é NP? NP, eu estou chamando a biblioteca NumPy. Ponto. Linspace, ou seja, eu vou criar um espaço de dados, espaço de valores, que começa em XI, termina em XS, e vai ter quantos valores totais? 250, que é N. Okay? Vou pedir para imprimir esse cara também. Print HD. Vou rodar isso aqui, ver o que vai sair. Aí, ó, 250 elementos, começa em 0.25, e aí vai aqui com uma precisão de 0.001, avançando até o último valor, que é 0.5. Então, tem aí agora, né, definir a função que vai calcular para todos os pontos do meu intervalo HD, vai calcular o valor correspondente da f, né? Essa função que é definida, então, da seguinte forma. No Python, eu vou definir mesmo uma função, ó, def, isso me diz que eu vou definir uma função. Como que eu vou chamar a minha função no código? Quer dizer, como é que eu escrevo depois para poder aplicar a minha função? É isso que é feito aqui, certo? Eu vou colocar, por exemplo, f. Quem que vai... É uma função de uma variável, certo? Quem que vai entrar nessa função? Bom, é um determinado valor qualquer, que aqui eu vou simbolizar por H. E aí, então, eu tenho essa função que vai ser definida. Eu tenho alguns parâmetros nessa função que são dados, né? Por exemplo, o valor de π é um valor que é uma constante, e eu tenho também o valor do raio, que é R igual a 1. Então, eu já vou definir de alguma forma esses valores daqui. Primeiro, da constante π, e ela vai ser chamada através da minha função math, que aqui está abreviada como MT, MTP. MTP. E aí, eu tenho também o R. O R, que também está definido no meu problema, é igual a 1. Bom, e agora sim, né? Como é que eu vou, qual que vai ser a minha F, né? A minha FH, deixa eu ver se eu pus H, que é a saída da função, né? É o que está aqui no return. Quando eu aplico a função num determinado valor, retorna o valor de alguma variável. Qual é o valor da variável que vai retornar? É o valor da variável FH, que é calculado exatamente com aquela expressão, né, da minha função, né? A função que eu estou querendo saber qual que é o zero. Né? Então, ó, é o π vezes h elevado ao quadrado, vezes 3 vezes r, menos h. Tudo isso divididos por 3, menos 0,5. Então, pessoal, é importante ver como que eu estou escrevendo essa expressão aqui e como que ela está definida lá no nosso documento, aqui no documento, né? Ó. Olha como ela está definida aqui. Ó. π vezes h ao quadrado vezes 3 vezes o r, que é 1, r é o raio, menos h divididos por 3, menos 0,5. Okay? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, FH é igual... Primeiro, eu tenho alguma coisa que está sendo dividida. Toda vez que eu tenho alguma coisa que está sendo dividida, é uma boa prática você fazer o seguinte. Alguma coisa está sendo dividida por outra. E esse quociente, desse quociente será subtraído menos 0,5. Ok? Bom, então, o que vai vir aqui, nesse primeiro parênteses? Eu vou até dar um espaço aqui, ó. Tá? Aqui a gente sabe que é 3, né? É tudo divididos por 3. Todos divididos por 3. E aqui é π vezes h ao quadrado, em vez do 1 eu vou usar r. Tá? π vezes h ao quadrado. Então, vamos escrever isso. π. E aqui também eu tenho dois produtos ocorrendo, na verdade, né? Eu não tenho um produto, eu tenho isso aqui vezes
isso aqui. Então, eu tenho dois produtos acontecendo. Eu tenho π vezes h ao quadrado vezes o que está dentro do parênteses. Então, eu vou colocar dentro do parênteses alguma coisa vezes outra coisa. Opa! Vezes outra coisa. Ok? É importante que a gente vá quebrando e controlando o que está sendo multiplicado, o que está sendo dividido, o que está sendo subtraído, porque os parênteses, eles acrescentam uma precedência na hora do nosso interpretador fazer as contas. Ele vai fazendo primeiro os parênteses mais internos. E aí ele vai calculando os parênteses mais para fora. Com isso, eu consigo controlar o que ele deve calcular primeiro. Okay? Então, primeiro, eu quero que ele calcule esse produto aqui, depois divida por 3, e tudo isso aqui vai ser subtraído o 0,5. Então, aqui eu tenho π vezes h elevado ao quadrado. E aqui eu tenho 3 vezes r menos h. E quem que volta? Qual é o valor de retorno da função? Quem é o return? Return é FH. É o valor de saída, é aquilo que a função me devolve. Okay? Muito bem, está definido aí a minha funçãozinha. Agora, eu vou calcular a imagem desta função. Eu tenho o domínio da função, é onde a função é definida, é onde vou buscar os valores para serem transformados pela função. E o resultado da transformação desses valores do domínio por meio de uma função é a imagem da função. Então, vocês pegarem lá aqueles livros do ensino médio, tem lá, qual que é o domínio da imagem? Qual que é o domínio da função? Qual que é a imagem da função? Então, é isso que a gente está escrevendo agora. O domínio da função vão ser os valores das abscissas, os valores de x, e a imagem vão ser os valores do y. Ok? São as ordenadas. Então, agora a gente vai calcular os valores do y, que vai ser como? Vai ser um f de h, e eu simplesmente vou aplicar a f em quem? HD. Pronto. O que eu fiz aqui, porque pensem bem, o que eu deveria fazer a rigor? Eu deveria fazer um for para percorrer todos os elementos de HD, calcular sobre todos esses elementos, calcular os valores da f e retornar um vetor com todos os valores calculados, certo? Aqui no Python a gente tem uma facilidade. Eu defini um vetor HD, quem faz isso é o Linspace, por meio da biblioteca NumPy. Então, eu não preciso fazer isso. A gente vai aproveitando os recursos que já estão prontos. Então, isso aqui abrevia o vetor, que é aquele vetor de 250 elementos, que começa no 0,25 e o último valor é o 0,5, certo? Então, aqui eu estou calculando a f diretamente sobre todos os componentes desse vetor, automaticamente. Então, não preciso fazer for, que vai automático, ok? Bom, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai construir o gráfico, certo? Vamos ver aqui no gráfico quem que vai entrar. A gente agora vai chamar aquela biblioteca que é a biblioteca que foi definida. Então, na verdade, o próprio NumPy permite que você plote gráfico a partir de matrizes definidas neles, tá? Então, isso a gente pode fazer também, tá? Aqui eu não estou fazendo, mas dava para fazer também. Bom, eu estou usando a função para escrever, né? Primeiro, né? Quem que é o meu f de HD? Então, também vou fazer isso aqui. Eu quero saber quais são os valores que estão saindo aí, né? São os valores lá da minha função f de HD. Vamos imprimir isso aqui. Deixa eu rodar isso aqui de novo para ter os resultados. Ver se tem algum erro, né? F de HD, tem que definir correto, né? É f de HD. Aí. Agora vai.
Muito bem, ó, tem aqui então esses valores aqui, que vão de 0,25 até 0,5. Esse é todo o domínio da função. Eu tenho 250 valores. E esse aqui é a imagem, que começa em menos 0,32 e vai até 0,15 por aí, ok? Muito bem, então esse aqui, agora vamos plotar o gráfico desse cara, né? Então agora para plotar o gráfico, eu vou usar os PLT, né? Que é o comandinho ali que me chama os gráficos, né? PLT.plot, para plotar. Quem que ele vai plotar? Ele vai plotar, é o gráfico de duas variáveis. As variáveis XH e as variáveis FH, certo? Então são esses valores. XH não, é XH que eu defini? É HD, desculpa. HD e FH. Ok? FH não, FHD, né? Esqueci, FHD, ok? Ó, só isso aqui já funcionaria para plotar o gráfico. Ok? Então vamos ver, põe um PLT show aqui, ó. Vamos mostrar o gráfico. Vamos ver se tem algum erro, né? Rodar aqui para ver se tem algum erro. Aparentemente não tem nenhum erro. Ó. Já plotou o gráfico. Ok? O resto, então veja que eu usei o comando mais simples para plotar gráfico. O comando mais simples para plotar gráfico, esse aqui, ó. Né? PLT plot. Aqui entre os valores do X, aqui entre os valores de Y. Pronto. Isso já plota um gráfico. Mas é claro que pode ser que você queira controlar os aspectos gráficos associados ao gráfico, né? Então, por exemplo, pode ser que eu queira plotar, sei lá, pontinhos. Pontinhos. Pontos. Ponto. Pontinhos. Tá? O gráfico vai ser feito com pontinhos. Aqui é porque tem muito, né? Eles estão todos juntos. Vou diminuir um pouco a precisão aqui. Eu vou passar da precisão aqui, vou colocar -2 aqui, ó. Vai diminuir um pouco o número de pontos. Eu não vou ter mais 250. Agora eu tenho 25 pontos, ó. Os pontinhos. Ah, não, eu quero... Se eu não colocar muitos pontos e deixar daquele jeito, como é que vai ficar o gráfico? Se eu quiser que mude a cor, quero fazer um gráfico vermelho. Ou se eu precisar, por exemplo, fazer que seja uma linha tracejada, sei lá, uma linha tracejada. Então aí você tem como controlar. Aqui ele ficou muito juntinho, vai dar para ver, né? Deixa eu ver outras coisas que tem aqui. Ah, sei lá, tem estrelinha. Aí você pode colocar aí várias coisas, estrelinha, triângulo, triângulo para lá, triângulo para a esquerda, triângulo para a direita. Aí tem vários símbolos que podem ser utilizados e as cores, né? Ah, não, eu vou precisar fazer, por exemplo, vai chegar um momento que nós vamos plotar, por exemplo, 3 gráficos na mesma figura. Cada linha vai representar uma variável. E aí eu preciso, então, ter uma forma de controlar o aspecto gráfico para eu poder identificar qual gráfico é de qual variável, ok? Bom, beleza. Aqui, então, né, se eu quiser, sei lá, outras cores, né? K. Deixa eu ver se K vai ser o preto. É preto. Ok. Então, é blue, red, green, yellow e essas cores, né? Bolão azul. É o bolão azul. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para aquela amplitude que é aquela desejada, né? De 3 aqui. E sem esse aqui. O que eu tinha deixado lá no roteiro eram as 6 estrelinhas. Ah, estrelinhas azuis. É o asterisco B. Vermelhas, verdes, e assim vai, né? Você vai controlando aqui, né, as cores que você quer e o aspecto gráfico, né? Pode ser bolinha, pode ser xizinho, então aí você vai variar conforme o gosto do freguês, ou conforme a necessidade de colocar muitos gráficos diferentes na mesma figura, ok? Vou deixar aqui esses dois aqui, vamos ver como é que fica lá. Agora vai ficar bem juntão, né? Porque, olha lá, bem, ok? Muito bem, pessoal, então está feito o gráfico. Ah, e as outras coisas? Bom, as outras coisas que estão no roteiro, obviamente, vocês vão fazer, né? Aí eu tenho lá, ó, o título do gráfico, o rótulo do domínio, o rótulo das ordenadas da imagem, o grid, que é importante, o grid é importante. O grid eu vou ter que colocar plt.grid
Grid eu tenho que pôr. plt.grid. Porque agora é a partir daqui, né, colocando lá o plt.grid, ó, que está lá no roteiro, né? Tem lá no roteiro, plt.grid, eu vou conseguir estimar mais ou menos aonde está a minha função, né? Aonde está o zero da minha função. Aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pessoal, olha só, deixa eu copiar esse gráfico aqui. Inclusive, quero usar o gráfico no meu trabalho. Depois, você vai ter um trabalho, você vai ter que ir lá plotar, vai ter que gerar o gráfico, colocar no relatório, né? Aí você pode ir lá, salvar a imagem como? Aí você vai lá salvar, salvou ali, vamos colocar aqui. Gráfico, exercício 1. Pronto, roteiro 2, exercício 1. Roteiro 3, aliás, né? Roteiro 3, exercício 1, ok? Gráfico. Gráfico. Salvei lá, beleza, salvou. Vamos abrir o arquivo aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Então é o seguinte, a estimativa em relação a onde está o zero da função. Bom, aonde que está esse zero? Cadê? Eu preciso de uma canetinha aqui. Vou adicionar um toque artístico aqui, né? Muito bem. Outra cor, porque azul eu já estou usando. Bem. Aonde está o valor? Aqui no meu gráfico, eu tenho o eixo do x, x. Nossa, que caneta ruim essa daqui. Muito ruim. Não gostei dessa caneta, desculpa. Vou pegar uma outra aqui. O Word aqui tem caneta, será? Uma canetinha do Word, deixa eu ver se tem uma canetinha para mim aqui. Vou colocar lá minha figurinha. Aí, ok. Deixa eu ver, tem caneta, design, inserir. Não tem canetinha aqui também? Não sei onde fica a caneta disso aqui. Esse aqui é o Edge, né? Onde eu estou trabalhando. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma nova guia. Não, não tem caneta aqui também. Bom, vou tentar fazer com uma caneta aqui. Adicionar um toque artístico. Então é o seguinte, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o eixo do x. Opa. O eixo do x aqui. Só que o eixo do x, ele fica aqui na horizontal, certo? Esses são os valores. Mas quando a gente faz um gráfico lá no ensino médio, né? Devem fazer alguns gráficos nas disciplinas aí de métodos matemáticos, tudo mais. Vocês vão ver, a gente geralmente faz o eixo do x passando pela ordenada zero, né? Na ordenada zero, ok? Então, na verdade, o meu eixo do x está aqui, né? Meu eixo do x está aqui, e aqui está o meu eixo do y. Aqui está o eixo do y. Okay? Então, aonde eu tenho o eixo do x passando no y igual a zero, aonde está aquela linha vermelha, okay? Aonde eu tenho o eixo do x aqui, eu vou olhar o ponto, mais ou menos. O eixo x, que corresponde ordenada igual a zero, corresponde ao y igual a zero, ao valor da função igual a zero, que é o que a gente quer.
A gente quer saber qual é o valor do h, da altura, para o qual a minha função é igual a zero. Ora, o valor da função vai ser igual a zero quando ela cruzar esse eixo aqui, ó, de ordenada igual a zero. Os valores de y estão aqui, é o valor de y igual a zero. Eles estão aqui nessa altura, ó. Então, aqui nesse ponto, é o 0, 0. Traço o eixo x aqui, aonde encontra é o zero da função. Então, o que é o zero da função? O zero da função é o valor de x, ou do domínio, para o qual o meu valor do domínio for um x, esse f de x é igual a zero. Okay? Então, eu tenho que ver aqui, ó, esse aqui é o valor, esse aqui é o ponto de intersecção do gráfico da função com o eixo x. Qual que é o valor do zero ali? Qual que é o valor do zero? Dá para saber? Dá para saber? Não, eu quero... Aí, com uma precisão de 3 casas decimais, qual que é o valor do zero? Sem olhar a resposta no roteiro, obviamente, claro. Qual que é o valor? Não dá para saber, né, pessoal? Não tem como saber, ok? Então, o que eu faço? Ao invés de eu me preocupar, nesse momento, em acertar qual é o valor do zero da função, eu vou escolher um intervalo de busca onde eu tenho certeza que esse zero está. Então, aonde está o zero da função? O zero da função está nesse intervalo aqui, ó. O zero da função está nesse intervalo aqui, ó. Aqui, entre aqui e aqui. Entre o 0,40 e o 0,45. Beleza? Esse é o meu intervalo de busca. E a partir daqui, nós vamos construir o método da bissecção, que vai buscar essa raiz sempre quebrando intervalos ao meio. Se ele vai quebrando intervalos ao meio, embora aqui o nosso domínio não seja exatamente discreto, né? Não é como na busca binária, onde os números eram 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui eu tenho 1, 1,1, 1,11, 1,1, eu tenho todo mundo aqui. Aqui eu estou no domínio dos números reais. Então eu tenho todo mundo, certo? Ainda assim, um método é tão bom que ele vai achar o valor da raiz. O método da bissecção é infalível. E olha que para você poder falar isso matematicamente é porque o negócio tem que ser infalível mesmo. Matematicamente é possível provar que esse método sempre vai achar a solução. Sempre. Qual que é o problema? Quando você trabalha com números discretos, 0, 1, 2, 3, só, você vai cortando número. Ele está nos pontos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou cercando o intervalo. Chega uma hora que só sobra 1. Certo? Porque são discretos. Vai de 1 em 1. Aqui não é discreto. Aqui é contínuo. Aqui são todos os números reais entre 0,4 e 0,45. Quantos números reais existem nesse intervalo? Infinitos. Então, qual que é a consequência dessa consideração? Primeiro, um método sempre vai acertar o valor da raiz. Qual que é o problema? Como você tem um intervalo de infinitos números, pode ser que ele demore. Mas ele vai achar. Ok? Pode ser que ele demore. Então, uma das nossas preocupações quando a gente implementa esse método é dizer o quanto ele vai rodar. O quanto número de vezes será repetido um processo de busca. Eu tenho que dizer, porque senão pode ser que ele fique rodando, sei lá, 3 anos. Mas pode ser que no final de 3 anos ele ache a raiz. Certo? Então é importante, né, a gente começar a perceber que eu tenho um método muito bom, mas ao trabalhar num domínio contínuo, não mais num domínio discreto, eu vou ter que controlar quantas vezes eu vou fazer as contas para achar a minha raiz, ou zero da função, ok?
Então, a gente já sabe que eu tenho esse intervalo aqui, que é um intervalo de busca legal para fazer, né? E é claro que quanto melhor for esse intervalo, quanto menor for o intervalo, a tendência é que mais rápido ele consiga achar os valores da raiz, beleza? Então, esse era um ponto importante. Uma outra questão importante que fundamenta todo o método que vai ser utilizado. Quando eu digo que existe um número, que eu ainda não sei qual que existe um número aqui, que é o zero da raiz, e está bastante claro para nós, nesse momento, que aqui eu tenho uma linha, que é a linha que me define aonde está o y igual a zero, e a gente sabe que um número, ele só pode ser de 3 tipos, quando eu comparo com outra coisa. Se eu estou comparando com zero, um número, ou ele é igual a zero, uma raiz, né, o valor da função é igual a zero, ou o valor da função é maior do que zero, ou o valor da função qual que é a outra opção? Menor. Entendeu? Então, eu só tenho, aquela brincadeira da busca binária. Você faz a pergunta, 3 possibilidades, ou ele é igual, ou ele é menor, ou ele é maior. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos que perceber uma questão aqui interessante, é que, deixa eu salvar esse cara aqui, antes que ele desapareça, okay? É o seguinte, se aqui for o zero, o que está para cá é maior do que zero, e o que está para cá é menor do que zero. E o princípio básico do método é o seguinte, aonde está uma raiz da minha função? A raiz da função, olhando para o gráfico, pela sua própria definição de zero de função, a raiz da função, ela é um valor de x para o qual f é igual a zero. Um pouquinho antes, nesse exemplo aqui, o valor da f é negativo, certo? Ó, está para baixo do eixo zero aqui, do y igual a zero. Aqui é negativo. Aqui é igual a zero. Passou do eixo para cima, maior do que zero. Então, se eu quero saber se um intervalo contém uma raiz, um critério muito simples é o seguinte. Um determinado valor da minha f tem que ser negativo, e lá na outra extremidade do intervalo de busca, o valor da f tem que ser positivo. Porque isso quer dizer o seguinte, eu vou sair aqui do negativo nesse intervalo e vou sair buscando. Eu vou sair buscando por aqui e tem o seguinte, quando chegar no momento ele está menor do que zero, menor do que zero, menor do que zero, menor do que zero, igual a zero. Maior do que zero, maior do que zero, maior do que zero, maior do que zero. Então, se eu tenho um valor que está negativo de um lado da f, e o outro valor da f está positivo de um lado, do outro lado do intervalo, isso quer dizer que necessariamente vai ter um momento em que a f vai sair do negativo, vai passar pelo zero e vai cair no positivo. Em um estudo de sinal de função, que é um negócio que se faz lá no ensino médio também. Vamos estudar o sinal da função. Ah, aqui a função é menor, ali a função é maior. Eu faço, inclusive, produtos de função, trabalhando só com estudo de sinal de função. Okay? Então, aqui é muito importante saber qual que é o sinal da função. Para cima do eixo x, nesse caso, nessa função, os valores da f são positivos. Para baixo do eixo aqui, x, onde o y é igual a zero, o valor é negativo. E em cima do eixo x, o valor da função é zero. Ok? Então, isso é um princípio aí para a gente poder entender o que acontece nesse método. No método da bissecção. Okay? Bom, tem uma outra coisa importante que está aqui como exercício, que vai ficar para vocês experimentarem em casa, que é o seguinte. Quando eu resolvo uma equação por Bhaskar, por exemplo, a gente viu na aula passada, você consegue achar todas as raízes da equação, certo? Você consegue achar as duas raízes da equação quadrática por Bhaskar. No caso da equação cúbica, se você vai para o Cardan, ele também, você vai achar as 3 raízes da equação. Beleza, acha até as raízes complexas, né? Nos casos que forem, certo?
Mas aqui, né, você acha lá as duas raízes reais, a raiz real ou, né, nenhuma raiz, né, no caso da equação quadrática, a mesma coisa da cúbica, certo? Beleza. Bom, o problema do método numérico é que ele não consegue achar todas as raízes de uma vez só. Ele só consegue ir achando uma por uma. Ele acha, mas ele só consegue ir achando uma por uma, porque você tem que separar os intervalos, certo? Então, é muito importante que quando você faça a seleção do intervalo de busca, tenha uma raiz. Certo? Então, eu tenho aqui 0,4, 0,45, e o gráfico da função só passa uma vez no eixo X. É claro que isso não é a regra, ele poderia passar várias vezes, certo? Né? Ele pode não passar, ele pode passar uma vez, como é o que acontece aqui, ele pode passar duas vezes, ele pode passar 3 vezes pelo eixo X. Vai depender quantas raízes tem naquele intervalo. O fato é que, se você vai usar o método numérico da bissecção, você tem que selecionar um intervalo que tem apenas uma raiz. Não pode ser um intervalo que tenha duas raízes, por exemplo. Certo? E a razão é muito simples. Se eu tiver um intervalo que tem duas raízes, como acontece nesse caso aqui, tem duas raízes. Qual que é o valor da f nesse ponto aqui? É positivo ou negativo? Positivo. E aqui? É positivo. Aí fura aquele critério de que tem que ter negativo, passa por zero, tem que ser, entendeu? Negativo, positivo. Não dá. Eu tenho duas positivos, eu não posso dizer nada nesse caso. Eu não consigo afirmar. Eu estou vendo pela figura que tem, mas é claro, o gráfico está pronto. Mas antes, eu não poderia dizer. E mais, o computador, ele não vai conseguir olhar o gráfico e ter a nossa capacidade de fazer esse discernimento. De mesmo entendendo que aqui está positivo e aqui está positivo, que está furando o critério de existência de raiz do intervalo, está furando o critério. Mas por quê? Porque tem duas raízes. Então, eu sempre tenho que estar selecionando um intervalo onde tem apenas uma raiz. Porque se tiver duas, daí eu não posso fazer nada. Aí você não vai usar esse método. Ok? O método, ele sempre vai, ele é infalível. Mas ele só acha uma raiz de cada vez. E por isso você tem que selecionar sempre um intervalo que tem uma raiz, que é o que acontece nesse caso aqui, né? Só tem uma raiz. O que acontece? De um lado é negativo, do outro é positivo. É claro que essa figura também poderia estar assim, né? Poderia estar assim, Nesse caso seria positivo, do outro lado seria negativo, certo? Mas o que importa é que é sempre o contrário. O sinal da função é sempre o inverso. De um lado é positivo, do outro é negativo, ou poderia ser também do lado positivo, do outro negativo. Se acontecer isso, você tem raiz aqui, vou aplicar o método. Agora, se acontecer que sejam os dois positivos, eu não posso dizer nada. Porque, por exemplo, aqui também os dois são positivos. Tem raiz aqui? F aqui é positivo, F aqui também é positivo, está para cima do eixo, é positivo. Tem raiz? Não tem. Então, eu não posso dizer nada. Nesse caso aqui, é positivo. Tem raiz? Tem. Então, você vê se tiver valores positivos da F nas extremidades do intervalo de busca, eu não posso dizer nada. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Quando que eu tenho certeza que tem uma raiz? Quando acontece somente este caso aqui. Ou numa função crescente como essa, aqui é negativo, ali é positivo, ou também pode acontecer isto aqui, né? Eu poderia ter esta configuração aqui, E aí, nesse caso, deste lado seria positivo e deste lado seria negativo. Mas ainda assim, eu teria só uma intersecção, eu teria apenas uma raiz da minha função, ok? Bom, então, e é claro que tem umas coisas esquisitas, né? E isso aqui é uma das coisas principais que são estudadas, inclusive, lá no Métodos Matemáticos, né? Vocês vão estudar... Eu vou olhar para uma função, eu quero saber qual que é o comportamento do fenômeno que esta função modela. Eu quero saber como que a temperatura aumenta até chegar a um ponto em que um sensor vai me dizer que eu tenho que liberar, por exemplo, uma pressão da caldeira.
senão ela vai explodir. Ok? E uma dedução do método. Como que o método é explicado matematicamente? Não é o foco da disciplina, mas está aqui. Basicamente funciona da seguinte forma. Se eu tiver o valor da f numa extremidade, vezes o valor da f na outra extremidade, for menor do que zero, o produto for menor do que zero. E quando que um produto é menor do que zero? Quando de um lado é negativo, do outro é positivo, certo? Certo? Menos vezes mais é menor do que zero, dá negativo. Mais vezes menos é menor do que zero, dá negativo também, certo? Então, quando acontece isso, o produto for negativo, isso quer dizer que existe uma raiz no intervalo AB selecionado. Esse é o resumo da matemática da coisa, definição. E como que eu vou buscar? Essa raiz? Como a busca binária. Só que aqui é a bissecção. Eu pego um intervalo grandão, chuto a raiz no meio do intervalo. Vai estar certo? Pô, cara, claro que não, vai estar errado. Você está chutando o primeiro valor no meio do intervalo. Verifico se essa raiz é um número bom. Não, não é bom. Então, o que é que faz? Pega metade do intervalo onde eu sei que tem uma raiz e calcula nesse novo intervalo o ponto médio. E vou seguindo assim, indefinidamente, até um limite máximo de divisão de intervalos, né? Então, você começa com um intervalo grandão, aí chuta o primeiro valor. O primeiro valor, a raiz vai ser o ponto médio aqui. Aí você verifica se esse número é bom ou é ruim, segundo um certo critério. É ruim. Bom, então vamos fazer o seguinte, aonde que tem raiz? Bom, eu vou ver aqui, ó. Nesse intervalo aqui, tem raiz? Tem raiz nesse intervalo? Não, por quê? A raiz está aqui, né? Ó, onde está havendo a intersecção, né? Então, nesse intervalo não tem raiz. Então, esse intervalo eu jogo fora, agora eu vou fazer uma nova busca aqui nesse intervalo. Olha lá o busca binária. Dividir no meio um dos intervalos, sempre pegando aquele que tem raiz. Né? E aí vou fazendo isso, até que chega um momento eu vejo nesse intervalo, que é esse aqui, aí eu pego metade, depois eu pego metade, até que... Pronto. Vai dividindo, vai espremendo a raiz. Os intervalos, eles são encaixados. Né? Ó. A, B, aí vai para dentro do intervalo menor, dentro da outro menor, sempre um a metade do outro. Sempre o intervalo é a metade do outro. E eu sempre vou buscar esse cara no ponto médio. E aí, inclusive, tem até como você calcular, né? Quantas iterações eu preciso para achar o valor da minha raiz com uma tolerância especificada. Então, o método, ele é tão bom que ele até diz, você vai achar na iteração tal. Na iteração 8, que é o caso do estudo que a gente vai fazer, a raiz com a precisão desejada vai ser dada, ok? Aí, pessoal, nós temos aqui o algoritmo do método da bissecção. O que é o algoritmo? É o passo a passo sem a parte do código na linguagem. Sem o código na linguagem. Agora que a gente começa a brincar de verdade, né? Até então, eu dava o código para vocês copiavam, saiu o gráfico? Saiu, legal, beleza, maravilha. Bom, agora não tem mais o código. Agora vocês vão ter que começar a programar. Como? Programando. Entrada de dados. O que é que eu preciso? Preciso definir uma função. Sabemos definir função? Sabemos, acabamos de definir a função. Inclusive, a função já está definida. Eu posso só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. XI. Como é que eu faço para definir um XI? Assim como eu defini lá no gráfico. XS está no gráfico. Tolerância. Qual que é a tolerância? Bom, a tolerância a gente tem que ver qual que era do problema, né? Eu vou ter que definir uma tolerância TOL com uma precisão de 10 elevado a menos 3. Aqui era a tolerância de precisão que a gente estava utilizando. Então, está definido. Só que naquele programa chamava precisão e aqui vai se chamar TOL. De tolerância. O que mais que eu preciso definir? Imax. Número máximo de iteração. Quanto que vai ser? Sei lá, chuta aí, 500, pô. Vou fazer 500 vezes essa conta aqui. Até ela dar certo.
Ah, chegou em 500, o resultado está ruim? Vou fazer 1000, então. Você não precisa ficar com pena. Quem vai fazer a conta é o computador. Vou fazer a conta, sei lá, 1 milhão de vezes. Cara, o computador vai fazer isso aí, sei lá, em 10 segundos. Nem isso, 10 segundos é muito. Vai dar em milésimos de segundo. Vai fazer essa conta. Então, o Emacs, você não precisa ser econômico. Você pode colocar lá um valor alto, certo? Mas não muito alto. Não vou colocar, sei lá, né, 5 trilhões aqui para ver o que acontece, né? Aí também está querendo brincar, né? Aí também não tem sentido, né? Mas pode ser que seja necessário? Pode ser. Só que 5 trilhões, certamente, você vai demorar mais do que 10 segundos, ok? Ou não. Bom, é o seguinte, vamos ver aqui o que mais, né? Preciso definir também, ó, f de i, o valor da função em xi e o valor da função em xs. É claro que aqui a minha função está chamada de func. Como é que era que a gente usava no código? No código tinha outro nome, né? É só mudar o nome, né? E no código era como? Ah, era f, né? Em vez de func. Então, se eu quiser mudar, põe aqui, ó, func. Pronto, func, pronto. Só mudei o nome. Vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então, rodar ali, ó. Só mudei o nome para func, pronto, vou rodar, ok? Então, aonde tem aqui func, né? Aonde tem func, é a função. Que nesse aqui está um nome genérico, func, né? Lá eu dei f, você pode pôr o nome que você quiser, desde que mantenha a coerência, né? E aí eu tenho aqui, ó, né? Calcular FI, avaliar se FI vezes FS é menor do que zero, porque eu tenho que ter aquela diferença negativo-positivo, sai do negativo, vai passar pelo zero para chegar no negativo, para selecionar esse intervalo XI e XS. Calculo o tamanho do intervalo, que é um ΔX, é o intervalo, é o tamanho do intervalo, né, de valores do X, e começo o processo iterativo aqui, não com o for. Já chegou a hora da gente colocar um outro processo iterativo, é o enquanto. Bom, e aí dentro desse laço, eu vou ter toda essa parte. Calculo XR, calculo FX, calcula ΔX. Escreve os valores da iteração do XI, do XS, do XR, FX, ΔX dentro da iteração, para que eu possa construir uma tabela de valores, ok? E aí faço análise dos novos intervalos que vão ser calculados na sequência, né? Se acontecer isso aqui, eu estou fazendo isso, eu estou definindo um novo intervalo de busca. Se acontecer tal coisa, o intervalo é da direita. Se acontecer outra coisa, o intervalo de busca vai ser o intervalo da esquerda. Basicamente é isso que eu estou decidindo. Se eu vou buscar no intervalo da direita, se eu vou buscar aqui, ou eu vou buscar aqui. Um desses dois, tá? Então isso é feito nessa partezinha aqui. E finalmente, a última coisa que é feita aqui dentro do enquanto é que no for você tinha um contador de iterações. No próprio for. O while não tem esse contador de iteração automático. Então o que eu faço? A cada iteração eu tenho que somar 1 para que ele possa computar a iteração seguinte, né? Eu começo com a iteração valendo 1, e aí ele vai acrescentar aqui no final. Ah, então a iteração it vai ser, qual que era o valor inicial do it? Era 1, então 1 mais 1, 2. Aí na terceira iteração o valor do it era 2, somou 1, 4 e assim por diante, né? Então ele vai somando esses valores da iteração, acrescentando, né, valores nesse it até chegar a um valor que vai ser o valor com o qual ele chegou no resultado desejado. E é claro que ele vai fazer isso segundo um critério. Então, assim, é importante, na programação científica, sempre você tem uma coisa que se chama critério de parada. Porque se eu não disser quando que esse programa deve parar, ele não vai parar nunca. Ele só vai parar se isto aqui acontecer, ó. É o critério de parada do programa. Ele chegou aqui nessa parte, calculou o valor de x, calculou f de x, escreveu isso. Está num tamanho legal? Está num resultado bacana? Está menor do que a tolerância desejada? Tá. Então, interrompe.
para de calcular e acabou. Não está. Bom, então vai calcular um novo intervalo. Segue na sequência e vai para a nova iteração. Ok? Então, é isso. E aí, no final, eu tenho lá uma tabela de valores que vai ter, né, os valores dos it, xi, xs, fx, delta x. Vou ter um gráfico e vou ter qual que é o resultado da raiz aproximada, né? Este é um fluxograma do nosso programa, tal como vocês vão fazer para a APS, muito semelhante. E aí eu tenho aqui é o meu diagrama de blocos, né? Então eu tenho lá, né, as variáveis sendo inicializadas. Quem são essas variáveis? Xi, xs, tol e max, calcula os valores das f's, decide se tem raiz ou não, né? Avalia se existe raiz no intervalo de busca. Verdadeiro. Se é verdadeiro, então não tem raiz. Isso aqui é maior do que zero. Não tem raiz, sai do programa e executa com um novo intervalo. Agora, isso aqui não é verdadeiro, ou seja, ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, acrescenta 1 na iteração, vai rodar até a iteração for menor do que a iteração máxima, que você colocou lá, 500, 300, não sei quanto, e aí faz os cálculos do XR, do FX, do delta X, verifica o critério de parada. Se o critério de parada for verdadeiro, sai o resultado. Se o critério de parada for falso, começa tudo de novo. Ele vai calcular os novos intervalos, acrescentar mais um pontinho lá na iteração e volta para o começo. E começa tudo de novo. Verifica se o it é menor do que o it max, e ele fica preso dentro desse laço, né? Por isso que ele fica um laço, né? Ele fica preso dentro desse laço aqui, ó, até que o critério de parada seja satisfeito, aí ele sai do laço e apresenta o valor para a gente. Né? O valor esperado aí é 0,430664, né, para esse problema.